Olá, galera, tudo bem? Vamos corrigir aqui a nossa 10ª quinzena da lista de atividades, tá certo? A gente vai falar sobre um tema diferente, né? Eu gravei uma aula explicativa para vocês sobre conteúdo, mas quem não viu a aula explicativa, vamos tentar fazer um resuminho rápido aqui. A gente está falando sobre a divisão internacional do trabalho, certo? O que é a divisão internacional do trabalho? É uma divisão da especialização do processo produtivo, ou seja, é como se cada parte do mundo tivesse uma especialização, ele fosse especialista em produzir determinado produto, ok? É como se cada um tivesse uma tarefinha para cumprir para o processo produtivo, para que a globalização, né, dos produtos acontecesse. É como se cada um tivesse essa tarefinha a cumprir. O mundo passou por diversas divisões ao longo dos séculos, né? Diversas regionalizações, a gente já sabe o que é regionalizar, é dividir de acordo com características específicas. Então, de acordo com características específicas, as várias partes do mundo foram divididas ao longo dos séculos. E agora nós estamos falando da divisão internacional. Internacional, eu saio das minhas fronteiras, dos meus limites territoriais e vou além, né? Eu vou para fora do Brasil, por exemplo. Então, a gente deu um zoom. A gente saiu da divisão do IBGE, né? E agora a gente está na divisão mundial, tá? E essa divisão mundial está falando sobre um tema. Qual que é esse tema? A divisão do trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais delongas. Vamos para as nossas atividades. Vamos trocar aqui. Então, vamos para as atividades logo, sem conversa. Explique o conceito e caracterize a divisão internacional do trabalho. O que é divisão internacional do trabalho? Conceituar é isso. O que é? O que é? Vamos descobrir? Ai, meu Deus. A divisão internacional do trabalho é a distribuição comercial da produção de mercadorias e matérias-primas envolvendo os países do globo terrestre. Então, essa divisão é a divisão comercial dos produtos, das mercadorias e matérias-primas envolvendo as relações dos vários países, tá? E ele pediu outra coisa aqui, ó, e caracteriza essa divisão internacional do trabalho. Como que ela é feita? Vamos caracterizar? É caracterizada por produzir, tá bem aqui, ó, por produzir as condições estruturais e econômicas dos diversos estados do mundo em que os países desenvolvidos costumam seguir uma determinada tendência em comum e os países subdesenvolvidos também seguem uma linha comum nesse processo. Os países desenvolvidos têm tecnologia e fornecem essa tecnologia, por exemplo, instalando indústrias nos países subdesenvolvidos, e esses países subdesenvolvidos geralmente fornecem matéria-prima e também fornecem mão de obra para essas indústrias, tá bom? Então, é caracterizado por essa divisão, né? Essa especialização, em que existe uma característica muito específica e muito preponderante entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Vamos seguir. Olha só, eu trouxe um esqueminha aqui para a gente entender, para poder responder a próxima questão, tá? Vamos lá, vamos entender esse esqueminha aqui. Deixa eu omitir o vídeo aqui. A primeira divisão internacional do trabalho, o capitalismo comercial. Tá? Essa primeira divisão do trabalho, ela acontece no período das colônias, no período de colonização, em que as colônias são exploradas, é retirada essa matéria-prima sem nenhum pagamento, e essa matéria-prima é levada para as metrópoles, e ali ela é manufaturada. A manufatura é um princípio da industrialização, tá? Não é aquela indústria que tem grandes máquinas, não. Mas ela traz esse produto para vender dentro das colônias. Depois, nós temos essa segunda fase aqui, que é o capitalismo industrial financeiro. Nesse período aqui, né, começa a acontecer uma exploração de mais produtos, né? Você percebe que aqui, ó, na primeira, nós temos metais preciosos, especiarias, escravos, né? Na segunda, nós temos produtos primários, já tem os produtos agrícolas, os minérios, os fósseis, começa a haver uma maior gama de produtos levados para essa metrópole, tá? Que agora já está acontecendo aqui, ó, a primeira revolução industrial, as indústrias, né, onde tem todo um processo produtivo aqui acontecendo. A terceira, marcada também pelo capitalismo financeiro,
tá? Aqui é capitalismo industrial financeiro. Aqui é só capitalismo financeiro. Que acontece após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países subdesenvolvidos se veem na necessidade de se industrializar, tá? Por quê? Porque os produtos que eles compravam, que vinham da Europa, que estavam saindo das guerras, então esses países não tinham de onde comprar, então eles viam-se na necessidade de produzir esses produtos. Então, aqui continua, esse período aqui é marcado pela chamada dite clássica, tá? Em que nós temos os países desenvolvidos, marcado por essa alta industrialização, e os países subdesenvolvidos não industrializados. Mas tem um princípio de industrialização acontecendo aqui, tá? E a nova DIT, a DIT marcada pela globalização, tá? E aqui nós temos produtos primários, produtos industrializados, capitais, juros, royalties, lucros. Então, existe, além dos produtos, vamos dizer assim, físicos, existe todo o produto que é produzido através desse giro do dinheiro, tá? Que são os juros, são os royalties, são os lucros. Nós temos produtos industrializados, que saem aqui, né, dos países desenvolvidos, em geral, com alta tecnologia muito superior a desses países que estão iniciando a sua industrialização ainda, tá bom? Então, aqui a gente tem 4 fases da DIT. Observe as colunas abaixo e relacione as informações. Nós temos aqui coluna 1 e coluna 2, é uma atividade muito simples, em que eu tenho que relacionar. Por exemplo, aqui, ó, na minha segunda coluna, eu vou marcar se esse número 1, ele vamos dizer assim, faz referência à primeira divisão, à segunda divisão ou à nova divisão internacional do trabalho. Então, eu vou colocar esse número aqui, quer ver? 1. Exportação de cana-de-açúcar do Brasil para Portugal no século XVII. Galera, exportação da cana-de-açúcar. O Brasil ainda é colônia. Então, está marcado pelo período das colônias. Então, qual das DITs que é? É a primeira, não é? A primeira divisão internacional do trabalho. Então, vou colocar o número 1 da primeira divisão internacional do trabalho ali. A 2, produção e exportação de café no período da República Velha. Aqui, nós já saímos do período colonial, nós já estamos no período da República. Nós já estamos na exportação do café. Tá? Qual que é essa DIT aqui? É a 2, tá bom? A segunda divisão internacional do trabalho. A gente já tem os produtos agrícolas aqui, tá? E não só uma matéria-prima, mas produção também do próprio café. A 3, exploração de ouro no território por Portugal no século XVIII. Qual que é essa DIT aqui? Exploração do ouro. Tá levando esse ouro. É a 1, tá bom? Tá no período ainda colonial ainda. 4, instalação de fábrica da Suzuki no Brasil. Olha só, instalação de multinacional no nosso território. Nós estamos falando de referência à terceira DIT, tá? A nova DIT, a nova Divisão Internacional do Trabalho. 5, compra de produtos industrializados britânicos pelo Brasil no século XIX. Qual que é a DIT aqui? É a 2, tá bom? A segunda Divisão Internacional do Trabalho, onde a gente ainda tem uma dependência de compra de produtos industrializados. Ok? Bem simples. Bora, então. Aqui eu tenho a resposta comentada. Quem interessar, para poder ficar mais por dentro, vocês tiram um print aí, ó, da resposta comentada, tá bom? Não vou ater aqui, não, senão nossa aula vai ficar muito longa. Vamos para a terceira? Vamos lá. Leia o título da reportagem abaixo. Vou complicar a nossa situação aqui, deixa eu colocar o óculos aqui. Relator apresenta no Senado proposta contra a guerra fiscal. Texto do Senado prevê unificação gradativa das alíquotas de ICMS. Senadores pediram vista coletiva para analisar o texto antes de votar. Ai, Jesus, o que é isso? A guerra fiscal é um fenômeno relativamente recente na história econômica brasileira e está intrinsecamente relacionada à nova DIT, tá? Lembra da nova DIT que eu falei para vocês que a gente não tem apenas produtos físicos mais, mas a gente tem os lucros, os produtos produzidos a partir dessas relações comerciais, né, que é o lucro, os royalties, os juros. Então, vamos lá. Explique
essa relação conceituando guerra fiscal, o que é guerra fiscal, tá? E descrevendo a lógica da nova divisão internacional do trabalho. Então, vamos lá. Vamos para essa complicada tarefa aqui. Opa! A guerra fiscal é a disputa entre as diversas regiões ou estados de um país para atrair a instalação de empresas estrangeiras. Então, o que é guerra fiscal? É a disputa entre os vários territórios, né, para instalar empresas estrangeiras no seu devido território. Para isso, eles oferecem isenção fiscal, redução de impostos, oferecem leis ambientais mais permissivas, oferecem a mão de obra barata, matéria-prima abundante, certo? Então, essa guerra fiscal, essa disputa entre as várias regiões para instalar indústrias internacionais, multinacionais no seu território. E olha só, tal configuração, deixa eu pegar outra cor aqui, está bem rabiscado nosso texto, né? Ó, tal configuração está relacionada à nova DIT, em que, olha só, as empresas multinacionais se deslocam para as mais diversas partes. Essa nova DIT ela é caracterizada justamente pela essa saída das multinacionais do seu território para se instalar em outras regiões, em busca de todos esses incentivos que essas outras regiões oferecem. Tá? Por quê? Porque ela acaba tornando esse produto mais barato. Por quais motivos, deixa eu apagar esse risquinho aqui. Ok. Por quais motivos as empresas multinacionais ou transnacionais migram e dividem seus processos produtivos em diferentes lugares do mundo? A gente acabou de falar essa resposta aqui na outra questão, não é? Quais os motivos que levam as empresas multinacionais a se instalarem em outros lugares do mundo? É a questão da matéria-prima abundante, isenção fiscal, não é? Estar próximo à mão de obra, tudo isso que faz baratear esse produto, ok? Então, tá aqui, ó. Migração das multinacionais se deve pela busca de mão de obra abundante nos países mais pobres, por maiores oportunidades de exploração dos recursos naturais. Sim. Vamos ler o texto aqui. Vamos lá. A industrialização ampliou a divisão internacional do trabalho? Sim, tá? Dentro da unidade de produção, a própria fábrica e no interior da sociedade de cada país. Então, a industrialização, ela mudou a sociedade, ela não mudou só o processo produtivo dentro da fábrica, mas ela mudou também a sociedade. Ao mesmo tempo, estabeleceu a divisão internacional do trabalho entre os países. Então, quando aconteceu lá a primeira Revolução Industrial, que mudou totalmente a configuração das sociedades, quer dizer, as sociedades eram agrícolas, agora as sociedades são mais urbanas, as pessoas estão dentro das cidades, as pessoas estão produzindo dentro das fábricas, elas estão consumindo esse produto que a fábrica produz. Então, a sociedade mudou radicalmente a partir da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial, ela é marcada pelo desenvolvimento dos países que têm tecnologia e pela necessidade de matérias-primas que são tiradas dos países subdesenvolvidos. Então, ela marca essa divisão internacional do trabalho, a industrialização. Assinar a alternativa que não expressa uma das características da divisão internacional do trabalho. Então, qual dessas alternativas aqui que não expressa uma característica da divisão internacional do trabalho? Então, eu vou direto para ela aqui, ó. As conferências internacionais são anualmente realizadas para se definir qual tipo de produto cada país produzirá no contexto comercial internacional? Não, não tem conferência. A gente falou que essa DIT, ela simplesmente aconteceu, ela não foi estabelecida, não teve uma convenção, não teve um tratado, não teve um acordo. Ela aconteceu. Tá? Então, não existem conferências internacionais anualmente para realizar como que vai ser essa divisão. E se ela vai mudar. Não, ela é assim. Tá? Não existe nada, não existe regras. Ela simplesmente aconteceu. Ó, assinale. Deixa eu tirar aqui meu vídeo. Assinale qual dos fenômenos abaixo não representa uma consequência das atuais condições da divisão internacional do trabalho. Então, a divisão internacional do trabalho também traz algumas consequências, né?
mundialmente. Qual dessas aqui que não né, não representa uma consequência? A desconcentração das riquezas mundiais. Teve desconcentração das riquezas? Não, né? Ainda continua, essa riqueza ainda continua concentrada na mão de poucos países que são detentores de maior tecnologia, que são os países desenvolvidos. Então, ainda permanece essa concentração de riquezas ainda na mão dos donos do modo de produção, que a gente fala, tá? Aqueles que são donos das fábricas, vamos assim dizer, ainda concentram a riqueza, e os trabalhadores dependendo. Ah, meu Deus, o que é que vem pela frente? Vamos lá. A chamada divisão internacional do trabalho é dividida em algumas fases. Uma delas, conhecida como fase clássica, exprime uma relação entre... A minha abelhinha já chegou antes aqui, né? Então, olha só, essa divisão clássica, né, conhecida como clássica, exprime uma relação entre, no período clássico, a gente tem uma relação entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos, tá? A dita clássica, né, ela é marcada por essa divisão aqui, entre países desenvolvidos e países não desenvolvidos. A resposta comentada está aqui. 8. Na fase clássica da divisão internacional do trabalho, as antigas colônias da América Latina, como o Brasil, estabeleceram uma relação de fornecimento de quê? Lembra lá na fase clássica, na primeira fase, o que a gente produzia, o que a gente fornecia? Bens primários para os países desenvolvidos, aqueles bens bem tirados lá da natureza, né, os produtos primários que eram levados, tá bom? 9. Na divisão internacional do trabalho, os países desenvolvidos exercem uma função de superioridade na cadeia comercial mundial. Cite alguns meios que expressam essa superioridade. Se espera que o aluno argumente no seguinte sentido: a divisão internacional do trabalho resultou no desenvolvimento de redes de comércio entre os países por meio de ferramentas de transporte e comunicação. Então, essa divisão internacional do trabalho, ela acontece justamente pelo desenvolvimento dos meios de transporte, pelos meios de comunicação, né? No período colonial, por exemplo, gastava-se 3 meses do Brasil até Portugal, de barco, né? Hoje, até mesmo essa viagem a barco, ela é mais rápida, porque os barcos, né, os navios, são muito mais potentes e muito mais rápidos. Mas nós temos os aviões, né, que permitem a leva desses produtos muito mais rápido. Então, esses meios de comunicação, esses meios de transporte, eles permitem que aconteça esse processo, nessa divisão, se intensifique. E essas redes permitem maior intensidade de trocas, né? Maior intensidade das trocas comerciais, modificando a paisagem do espaço planetário. Ok? 10. O emprego de tecnologia no trabalho promoveram a demissão de trabalhadores braçais, que foram substituídos por máquinas. Por que isso ocorre? Vocês têm assistido a nossa aula explicativa? Lembra que eu dei o exemplo lá do Willy Wonka, né? Da Fantástica Fábrica de Chocolate, em que o pai do personagem perde o seu trabalho porque ele enroscava a tampinha na pasta de dente. Aí depois ele volta, no final do filme, fazendo a manutenção dessa máquina. Então, por que os trabalhadores acabam sendo substituídos pelas máquinas? Aqui, ó. A divisão internacional do trabalho resultou no maior emprego de tecnologias de produção, tá? Para produzir mais rápido e para baratear esse custo, com vistas na diminuição dos custos. Desse modo, gerou-se o chamado desemprego estrutural, no qual a mão de obra humana é substituída por uma máquina. A máquina estragou, vai lá e faz uma manutenção, certo? O homem está com um problema, com uma doença, com alguma coisa, ele tem direito à licença, ele tem direito a várias coisas que o empregador vai ter que pagar ali, né? Ainda vai ter que contratar outro trabalhador para poder substituir aquele trabalhador num determinado período. Então, a máquina acaba saindo mais rápido e mais barato para o empregador. O custo, talvez, para colocar essa máquina seja mais alto, mas depois esse custo acaba sendo suprido pelas questões das falhas, vamos dizer assim.
tá? Então, essa tecnologia, né, ela promoveu, então, esse desemprego dos trabalhadores braçais. Por isso que hoje é tão importante, galerinha, estudar, se aprimorar, né, ter uma profissão, ter uma especialização no seu trabalho, para que ele seja valorizado. Acabou. Fica com Deus, beijão, tchau, tchau, até a próxima.